Agora tem mais uma estreia. Na verdade, é a volta de uma série que deixou saudade. A primeira temporada foi em 2014, quando os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero viajaram por lugares que ajudam a contar a origem da vida na Terra. Depois foi a vez de percorrer rios valiosos para a humanidade, como o Nilo no continente africano, o Yangtze na China, o Ganges na Índia e o nosso Pantanal. Esta nova temporada vai mostrar o rio mais importante do Sudeste Asiático. E a viagem começa pela Tailândia. É a jornada da vida, Rio Mekong. Os 3 maiores rios da Ásia são filhos da mesma montanha. Nascem no Himalaia, mas só um corre para o sul. O Longkang abandona o frio para ser o Mekong. O rio que semeia a floresta tropical. Na encruzilhada cultural entre China e Índia, o Mekong não separa. É uma fronteira fluida. Mistura povos, carrega a fé que move multidões. Riqueza e poder foram retirados de suas águas, para depois serem retomados pela natureza. Nas terras férteis irrigadas pelas inundações, povos foram se estabelecendo, domesticaram plantas e desenvolveram técnicas para uma agricultura extremamente produtiva. Impérios surgiram e desapareceram. E na história mais recente, foi ao longo do Mekong que a humanidade viu um dos seus capítulos mais brutais. No delta alagado do Mekong, o dragão de 9 cabeças. Um mar de fartura e de beleza. A jornada da vida, Rio Mekong. Montanhas do norte da Tailândia. O cenário pitoresco esconde uma realidade complexa. É um campo de refugiados, mas já foi chamado de zoológico humano, onde os turistas pagam ingresso para ver de perto minorias étnicas que fugiram de décadas de conflitos no país vizinho, Mianmar, antiga Birmânia. No pequeno espaço dividido em vilas, vivem 6 etnias, com costumes, religiões, tradições diferentes. Os Karen vermelhos. As mulheres levam no rosto uma delicada maquiagem que reluz como ouro, mas é feita com a casca de uma árvore. Elas são conhecidas por uma tradição de mais de 1000 anos. Anéis de cobre dão uma impressão de pescoço alongado, mas são os ombros que aos poucos vão cedendo com o peso. Aos 45 anos, uma Karen já carrega 25 anéis. A mulher me conta que o netinho e os filhos nasceram aqui. Ela veio nos anos 80 e nunca conseguiu voltar. Em Mianmar, as crises se sucedem há décadas. Disputas étnicas, perseguições a minorias, golpe de Estado e agora uma guerra civil. Hoje, milícias controlam regiões inteiras. Na crise humanitária, 2 milhões de pessoas fugiram do país.
Conforme o tempo vai passando e o conflito em Mianmar só se agrava, a situação desses refugiados também vai ficando mais difícil. É que as crianças nascidas aqui não têm acesso à cidadania de Mianmar, mas também não são reconhecidas como tailandesas. E assim, esse povo com uma cultura tão única vai se tornando um povo sem um lugar no mundo. Um povo apátrida, sem nação. Foi depois do golpe que a Modi cruzou a fronteira, acompanhada só do marido. Eles vieram direto para cá. Era difícil viver em Mianmar porque eu morava nas montanhas. Você sonha voltar? Não, lá não é seguro. Não quero voltar. Modi recebeu os primeiros anéis aos 5 anos. Os anéis provocam dor? Não, uso desde criança e já me acostumei. Depois de adulta, ela só teve os anéis retirados uma vez, quando teve que fazer uma cesariana. A filhinha de 3 anos já tem anéis no pescoço. Foi você quem decidiu colocar os anéis nela? Ela me viu usando os anéis e quis usar também. Mas eles saem com facilidade. Tem dias que ela não quer usar e eu tiro. Você não se incomoda com turistas chegando e saindo o tempo todo e tirando fotos? Não. Eu me sinto feliz. Os homens Karen cuidam da lavoura e do rebanho de búfalos. Mas o tamanho da terra só dá para subsistência. São as mulheres que ganham dinheiro vendendo para os turistas o artesanato que produzem. Viver expostos é o preço que eles pagam para manter as tradições sem serem perseguidos. Esta imagem de Buda é a primeira coisa que muitos refugiados veem ao cruzar a fronteira nesse ponto do rio Mekong. É o chamado Triângulo Dourado. A tríplice fronteira entre Tailândia, Mianmar e Laos. E isso é o mais próximo que a gente vai chegar de Mianmar. É que toda essa parte do país aqui, na beira do rio Mekong, está dominada por um dos grupos armados que se opõem ao regime militar. Em Mianmar, vemos um resort abandonado. Imenso contraste com essa ilha do Laos. Uma área 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, cedida pelo governo para um chinês, dono de um grupo de cassinos, para ser uma zona econômica especial. Milhares de chineses visitam os cassinos, mas jornalistas são proibidos de entrar. Na prática, essa ponta dos cassinos se transformou num território fora do alcance das leis de qualquer país. O jogo aqui aconteceria legalmente, mas há suspeitas de que esse território se transformou num lugar seguro para a prática de outros crimes internacionais, que vão desde o tráfico de pessoas e animais, golpes digitais, ao comércio de uma droga que define essa parte do planeta há séculos. Ópio. Do lado tailandês, um museu peculiar guarda a memória de quando o ópio produzido aqui financiava guerras e revoluções por toda a Ásia. Minha mãe viu vilas queimando e corpos boiando no rio.
Mãe e filho reuniram uma vasta coleção de apetrechos que contam como a produção de ópio ditou destinos durante séculos. Está acontecendo de novo. Eu temo que sim. Em Mianmar? Sim, em Myanmar. Desde o golpe militar, Mianmar se tornou o maior produtor de ópio do mundo, segundo a ONU. Lado tailandês da fronteira, a quase 2.000 metros de altitude, plantações de chá ajudam a colher paz. O cultivo foi introduzido aqui há mais de meio século como estratégia do rei da Tailândia para erradicar as plantações de papoula. A região de Mae Salong vive um boom de prosperidade. A mão de obra, na maioria, é da etnia Hakka, refugiados de Mianmar. Os donos da plantação são descendentes de um general chinês. Eles foram pioneiros no cultivo orgânico de chá oolong, uma variedade mais valorizada. Os orgânicos vendem bem e o preço é bom para a gente. A gente gosta de ser orgânico. São os refugiados que também trabalham na seleção das folhas, secagem, até chegar às bolinhas usadas para preparar o chá tão valorizado no mercado internacional. Very good. A gente exporta para França, para Alemanha e Estados Unidos. USA. E temos a nossa própria marca aqui na Tailândia. Own brand in Thailand. No Triângulo Dourado, um pequeno templo é uma lembrança constante de que povos se movem, fronteiras mudam de lugar há milênios. O Buda de Esmeralda. Já passou por 5 reinos, como amuleto ou espólio de guerras. O original foi levado para Bangkok, mas uma cópia feita de jaspe, uma pedra semipreciosa, é venerada no templo de Chiang Rai. O budismo chegou aqui 300 anos antes de Cristo e substituiu o hinduísmo. As relíquias dessa história ainda estão sendo descobertas. Enquanto velhos templos ficam esquecidos na floresta, novos continuam sendo erguidos. O Templo Branco parece feito para as redes sociais. Para entrar, é preciso atravessar essa ponte sobre as tentações. É hora de seguir o fluxo do Mekong. E nesse cenário, entramos no Laos. No próximo episódio,
o maior festival religioso no país que combina budismo e comunismo. E a luta para salvar elefantes dos trabalhos forçados e da extinção. Chegou a hora de retomar nossa viagem pelo Sudeste Asiático. Hoje vamos navegar pelo Laos. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero visitaram o país durante um festival imponente que une budismo e patriotismo. Você também vai conhecer um santuário que resgata e recupera elefantes submetidos a trabalhos pesados. É a Jornada da Vida Rio Mekong. Norte do Laos. O Mekong serpenteia no seu último trecho entre as montanhas. Os camponeses se apressam em cultivar as margens, expostas pela seca. A água rasa desafia os navegantes. Na beira do rio, uma caverna guarda séculos de orações. Cada imagem de Buda é um agradecimento pela travessia segura ou pedido de proteção contra a fúria do rio. A Jornada da Vida Rio Mekong. Das formações calcárias das montanhas, a água esculpe a paisagem. Cava terraços. Forma cascatas e piscinas de um verde quase mágico. A Cachoeira de Quang Si é uma das maiores atrações turísticas do Laos. Suas águas seguem claras até se juntarem ao curso barrento do Mekong. Esse paraíso natural está sob pressão. Represas estão alterando o fluxo do rio. São 102 usinas já em operação na bacia do Mekong. 67 só aqui no Laos. Com essas represas, o Laos quer se transformar na bateria do Sudeste Asiático, ter energia para exportar. Só que isso vai transformar a vida no Mekong para sempre. As balsas de garimpo envenenam o rio com mercúrio. Esta floresta foi brutalmente desmatada nas últimas décadas. As madeireiras deixaram muitas espécies de árvores à beira da extinção e botaram em risco um animal icônico, o elefante asiático. Há séculos ele faz o serviço pesado nessas montanhas. Mandalao. Vamos com o biólogo americano Michael Vogel conhecer o refúgio onde ele está mudando a história dos elefantes. Ó, essa aqui é uma banana dupla para você, ó. Dupla. Há 15 anos, Michael veio ao Laos como turista e se revoltou ao ver o tratamento dado aos animais. Tinham elefantes acorrentados, montados para passeios. Estava claro que os bichos eram explorados por dinheiro. Aí nasceu a ideia de criar o Mandalao. Michael começou resgatando elefantes velhos e doentes. Essa fêmea estava completamente cega do olho direito.
Aparentemente, alguém machucou ela com uma corrente. Que lindo, hein? More bananas. Aí. Ah, que felicidade. Eles chegam assustados, tremendo e incomodados na presença de pessoas. Com o tempo, o comportamento muda. Eles sabem que aqui é um lugar de paz, onde estarão seguros. Alguma chance de esses dois serem soltos de novo na natureza? Infelizmente, não. Eles já passaram da idade reprodutiva. Não seria uma transição muito difícil para eles. Aqui eles ficam soltos e, volta e meia, se aventuram nas plantações ao redor. Mas o santuário indeniza qualquer dano causado aos camponeses. No caso do Mandalau, eles assumem a responsabilidade e dialogam com as pessoas afetadas. Aqui, a memória de elefantes como animais livres desapareceu. No passado tinha tigres e ursos por aqui, mas nenhum elefante. Tigres? Só no tempo dos meus pais, mas por causa do desmatamento e da caça, eles desapareceram. E não tem mais florestas hoje em dia, então os animais grandes foram embora. Elefantes são como a gente, gostam de amizades. Esses dois se tornaram inseparáveis desde que chegaram aqui. Os animais também estabelecem laços de afeto com os Mahut, os encantadores de elefantes. Durante 20 anos, Yod cuidou de Maikang. Ela morreu poucas semanas antes da nossa visita. Ah, isso toca meu coração. Eu amava ela, como amo minha esposa. Yod construiu um memorial para a amiga. Mas os elefantes não vêm aqui para esperar a morte, e sim para viver uma vida livre em segurança. Aprender a ser selvagens de novo, a lidar com o terreno montanhoso. Buscar o próprio alimento. Desde que a bebê Bonsap foi resgatada, a jovem Lam está aprendendo a ser mãe. O Laos já foi conhecido como a terra de 1 milhão de elefantes, mas hoje só tem 300 elefantes vivendo livres na floresta. E esse bebezinho aqui e a mãe adotiva dele são a esperança de aumentar essa população. Elas vão ser levadas para uma grande área de floresta ainda intacta, onde já vivem 25 elefantes selvagens. Eu não acredito que elefantes devam viver em cativeiro. Os elefantes vivem na cultura e na fé do povo daqui. A gente vive 500 vidas. Nossa primeira reencarnação é como elefante. Só depois renascemos como humanos. Não há um dia em que o sol se levante no Laos sem esse ritual. Chana Limani, 94 anos, prepara tudo ainda no escuro. Antes de vê-los, já ouvimos os cantos. Os monges dos templos vizinhos vêm em grupos para receber os donativos do dia.
cada parada, eles deixam uma oração. Cozinho tudo à noite e quando eu acordo, organizo as marmitas. Faço isso pelo meu futuro. Chana lhe distribui muito porque tem muito a pedir. 18 filhos e netos de perder a conta. O ciclo da vida depende do karma. Por exemplo, se uma pessoa é rica, tanto no sentido material como espiritual, pode ser por causa da bondade e da generosidade praticadas na vida anterior. Estamos em Luang Prabang, antiga capital do Laos. Ao fim da Guerra do Vietnã, o Laos também se tornou comunista. Foi outra vizinha comunista, a China, que construiu o trem de alta velocidade que nos leva para o próximo destino. Monges do país inteiro vão para um grande encontro na capital, Vientiane. Na maioria dos países onde os comunistas chegaram ao poder, as religiões foram perseguidas, muitas vezes proibidas, mas não aqui no Laos. Aqui o budismo é tão forte, tão entranhado na cultura popular, que o Partido Comunista vai além de tolerar a religião. Se apropriou do budismo como uma manifestação de identidade nacional. Encontramos a capital se preparando para o Festival do Buda. Tecendo roupas de seda, obrigatórias para as mulheres nos rituais. Preparando, em fundos de quintal, os milhões de velas que serão acesas nos próximos dias. As irmãs Pumin chegam cedo. A tradição manda dar 3 voltas no templo em sentido horário. E só então entrar para as orações. Ao anoitecer, chegam grupos de estudantes, colegas de trabalho, amigos. A oração ganha jeito de festa. O amanhecer encontra as famílias já a postos, como num piquenique, na maior praça da cidade. É uma versão gigante da doação aos monges. Nesse dia, eles é que se posicionam para receber as doações em 4 quilômetros de mesas montadas na praça. Toneladas de biscoitos, doces, lanches industrializados. O dinheiro aqui é de verdade e deve custear a vida monástica por um bom tempo. A cerimônia é seguida de um clássico, partida de hóquei, o time do governo contra o time do povo. Emoção embalada pelos tambores e a narração calorosa ao vivo.
Se o governo ganha, vai ser um ano de paz. Se o governo perde, significa que vai ter boa colheita em todas as vilas. Ou seja, é um jogo armado para todo mundo ganhar. A festa agora é ao redor da estupa de Pathat Luang, onde eles acreditam que estão relíquias, parte dos ossos e cabelo do próprio Buda. Soltar passarinhos traz bom karma, mas não se fala no karma ruim de quem os aprisionou para serem soltos. Os grupos de peregrinos se organizam para dar voltas na estupa. Primeiro fora, depois dentro. A primeira lua cheia do ano budista desponta e encontra a praça tomada por centenas de milhares de pessoas. Uma noite para limpar o karma. As voltas na estupa aliviam a carga que se leva para outra vida. Na união do céu e da terra, o começo de um novo ano. No próximo episódio, o Império Khmer teve a maior metrópole do período antes da Revolução Industrial, até perder a batalha contra a natureza. Uma floresta onde árvores lutam contra a correnteza, um mercado para quem tem um paladar apurado, com aranhas no cardápio. E um minucioso trabalho para tecer uma seda que vale milhares de dólares e reluz como ouro. Atrações que os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero vão mostrar numa expedição pelo Camboja. O país tem uma história recente marcada pela violência e vive hoje um forte resgate da identidade nacional. É a Jornada da Vida Rio Mekong. No meio da floresta, a xamã reza aos pés de uma deusa. A árvore centenária. O povo indígena Kui vive em ilhas do Mekong e vê o divino na natureza. Mas seus deuses estão sendo mortos. Seus corpos imensos tombados. Ou em pé, se decompondo aos poucos, como fantasmas que se recusam a abandonar uma casa destruída. A Jornada da Vida, Rio Mekong. Na fronteira do Laos com o Camboja, o Mekong se abre num emaranhado de canais com milhares de ilhas. Essa região recebe em cheio o impacto das represas rio acima. Navegando esse labirinto, vemos as árvores curvadas pela força das águas. Essas florestas se formaram acostumadas ao fluxo das águas, uma estação de alta, uma estação de baixa. O que é diferente agora é que quando as represas abrem suas comportas, a água sobe de repente e com muita correnteza. Isso arrasta a areia, expõe as raízes e aos poucos essas ilhas vão desaparecendo. As grandes árvores têm seus dias contados. Durante décadas tinha árvores assim na minha vila. Elas não existem mais.
As árvores protegem animais e peixes. Agora que a floresta se foi, eles também se foram. Por fim, a vila onde ela cresceu também se foi. Dorn Shorvi nos leva à aldeia Kui, onde a xamã pede que os deuses não morram. A água sobe e desce tão rápido que os pescadores não conseguem mais peixes. Dorn organiza as comunidades para lutar pela regulação do fluxo das barragens. Todos vivemos com medo de que a barragem arrebente. Como as árvores, os Kui têm raízes profundas aqui. A mais rara e fugidia das criaturas do Mekong. O golfinho de Irrawaddy. Só sobrevive num pequeno trecho do Mekong que tem uma característica incrível. Dezenas de poços muito profundos. São poços com 80, 100 metros de profundidade e até 2 quilômetros de extensão. E é graças a esses poços que muitas espécies sobrevivem, apesar de todas as agressões sofridas pelo Mekong. São tímidos e poucos. Apenas 92. Cada um identificado e monitorado. Uma parceria do governo do Camboja com a ONG WWF mobiliza a comunidade para aumentar esse número. A sobrevivência dessa espécie ainda está em risco critical, a gente precisa de um esforço de conservação para garantir o futuro dela. For the sustainability in the future. Perto da capital, um mercado de petiscos nada convencionais. Visitantes são abordados com amostras vivas da especialidade local. Um bicho que, para mim, só desperta medo. Ai, que coisa bem esquisita. Chega a dar dó, sabe? Porque essa aranha, ela foi capturada lá na floresta e eles removeram os dentes dela. Então, ela não consegue se defender. Acho que ela tá com mais medo do que eu, porque desde que veio aqui pra minha mão, ela tá paradinha, nem se mexeu. A origem desse costume é a fome, que matou milhões de cambojanos. Depois do fim da Guerra do Vietnã, o grupo comunista Khmer Vermelho, apoiado pela China, tomou o poder. Perseguiu cientistas, professores, quem tinha algum diploma. E promoveu um genocídio do próprio povo. Uma escola no centro da capital foi transformada em prisão. Hoje é um museu. Só nessa prisão, 17 mil pessoas foram torturadas e mortas. Muitas delas eram membros do Khmer Vermelho, que se manifestavam contra as atrocidades que estavam sendo cometidas pelo regime. Só 12 presos saíram com vida daqui. 5 crianças e 7 adultos. Um deles é Chun Mei. Essa é a minha cela, a número 22. O preso da cela 22 retorna todos os dias para que ninguém esqueça. Foi um momento trágico da história. Os cambojanos matando seu próprio povo. Ele foi preso acusado de espionagem. Eles me torturaram. E enquanto eu tentava me defender, foi aí que quebraram meu dedinho. Esse aqui. Também me deram choques nas orelhas. Desmaiei na hora. E até hoje escuto mal desse lado aqui. Veja o que fizeram também. Eles arrancaram minhas unhas dos pés. Entre 2 e 3 milhões de pessoas morreram de fome ou foram assassinadas pelo Khmer Vermelho. Entre eles, a mulher e os 4 filhos de Chun Mei.
No subúrbio da capital, Phnom Penh, um memorial. Foi um dos muitos campos da morte do Khmer Vermelho. Covas rasas com centenas de mortos cada. Ossadas de gente que nunca foi identificada. A árvore das crianças assassinadas. Se a gente esquecer o passado, pode estar encorajando a repetição dos mesmos erros. Há 30 anos, o Camboja vive uma monarquia constitucional com parlamento eleito e tenta refazer o tecido social rasgado pela violência. Minha tia, meu tio, meu primo, todos foram mortos durante o Khmer Vermelho. A família de Sofia fugiu para a França. Jovem, ela foi trabalhar nos campos de refugiados cambojanos. E quando eles voltaram para casa, Sofia foi junto. Foi importante voltar e ser parte da reconstrução do Camboja e descobrir o meu destino. Como o bicho da seda, por exemplo. Por que não se aprofundar em nossas raízes? A metamorfose do bicho da seda é mais que uma inspiração. Ele tece os fios, se protege no casulo e sai transformado. Sofia começou a missão de recuperar uma tradição milenar que aparece nas paredes do templo de Angkor Wat, a seda dourada. A técnica, muito sofisticada, era usada para vestir reis e rainhas. E ela se perdeu durante a Guerra Civil. 3 décadas de conflitos que destruíram tudo. Foram 10 anos para cultivar as amoras que alimentam os bichos. Resgatar técnicas ancestrais de puxar o fio. De marcar os pontos para as várias tinturas que a mesma linha vai levar. E aí, ver surgir os padrões desejados. Essa peça aqui, que tem esses pontinhos, olha, tudo que você vê desde o tecido que eles criaram, a gente pesquisou para reconstruir a técnica. O último passo foi treinar mulheres que passam a ser as guardiãs do conhecimento ancestral e transformar a vida dessas artesãs. Tive de sair da escola porque meus pais não tinham como pagar. Não tínhamos terra e nem casa. Trabalhando aqui, consegui comprar um terreno e construir uma casa para eles. Agora me casei e estou economizando para educar meus filhos e ter minha própria casa. São meses para produzir uma única peça vendida por centenas até milhares de dólares. Trabalho tão raro que está exposto num dos museus mais importantes da França. Minha paixão é reconstruir o Camboja. Meu pai sempre dizia, você precisa reconstruir as pessoas para depois reconstruir um país. No próximo episódio, chegamos ao Vietnã, o delta fértil do Mekong e a busca pela natureza perdida. Ir à feira de barco e pagar caro pela fruta mais fedorenta do mundo. No caminho, cruzar pelo misterioso Lótus Branco e conhecer um santuário de aves imensas.
Tudo isso e muita história na etapa de hoje da nossa viagem pelo Sudeste Asiático. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero chegam ao Vietnã, na Jornada da Vida Rio-Mekong. O delta do Mekong. Onde já foi mar, o rio criou novas terras com os sedimentos trazidos das montanhas. E se abrem tantos braços que é chamado de dragão de 9 cabeças. A Jornada da Vida, Rio-Mekong. Tudo já foi muito parecido com esse oásis da vida selvagem. A natureza aqui é obra humana. Foi cuidadosamente restaurada para abrigar as aves. Ninguém conhece os moradores do Parque Nacional de Tram Chinh como Tunga, a Senhora das Aves. Começou com um amor pela fotografia. Amo captar momentos em que elas se exibem. Aí comecei a observá-las um pouco mais a cada dia. E com o tempo virou um hábito. Seu olhar identifica cada criatura. Algumas são grandes e exibidas, como os cormorões, que pescam e se secam ao sol. Ou os frangos d'água. Eles buscam alimento saltitando entre as nenúfaras. Os lírios d'água. Suas folhas formam ilhas flutuantes. Aqui nasce o raro lótus branco. Como o lótus rosa, suas folhas são impermeáveis. As gotas de água ficam dançando sobre elas até desaparecerem. Com a ajuda da Senhora das Aves, encontramos pequenos tesouros alados. Martins pescadores. Abelharucos. Grandes bandos de garças. O parque é cercado de diques que permitem regular o nível da água. Durante muitos anos foi mantido alagado, só que em vez de se recuperar, o que restava da natureza começou a morrer. Eles mantiveram o nível da água no parque bem alto para prevenir contra incêndios. Isso deixou a água poluída e degradou o habitat. A intenção era boa, só que com a água sempre alta, toda essa paisagem acabou sendo dominada por essa plantinha aqui, ó, uma espécie de junco. E esse junco acabou sufocando uma outra planta super importante, que é essa aqui. É um arroz selvagem, nativo aqui da região. Há milhares de anos, os primeiros agricultores domesticaram essa planta e assim a gente chegou ao arroz que a gente consome hoje. Nessa outra aqui dá até para a gente ver os grãozinhos de arroz já se formando. Pois esse arroz é o alimento das aves. E agora que as águas voltaram a oscilar, voltou o arroz e as aves também estão voltando. Agora a água oscila como deveria. E o espaço para o arroz selvagem é aberto pelos camponeses, que fazem do junco uma fonte de renda. E o resultado chegou voando. O Grou Antígone. Das aves que voam, é a mais alta de todas.
Qual foi a sua reação quando os Grows voltaram? É como se o verdadeiro dono deste parque tivesse voltado. Para quem trabalha com conservação, não tem alegria maior. O delta foi tão bombardeado na Guerra do Vietnã que grandes áreas ficaram contaminadas e improdutivas. O aumento da produção de arroz foi uma prioridade nos tempos de paz. Hoje, o delta é uma imensa monocultura. Tem arroz de sobra para exportar, mas isso também tem impacto ambiental. Ao redor do parque, os agricultores voltaram a cultivar uma variedade antiga, o arroz flutuante. A gente está enxergando aqui o que está em cima da água, né? Mas o caule dele é bem comprido e ele está com a raiz a mais de 1 metro de profundidade. Porque respeita o fluxo das águas, ele só pode ter uma safra por ano, em vez de 3. Essa técnica não usa pesticidas ou fertilizantes. A água carrega sedimentos que funcionam como fertilizantes naturais, além de trazer de volta biodiversidade, como peixes e pássaros. Algumas pessoas disseram que eu estava maluco, que não tinha sentido. No começo era só um hobby, mas depois comecei a estudar e percebi que estava fazendo algo novo e bastante desafiador. O desafio é recuperar velhos hábitos alimentares. Nem os meus filhos conheciam esse arroz. Eles dizem que esse arroz aqui não é tão popular porque ele é um arroz soltinho. Esse aqui é o soltinho deles, ó. Porque o arroz grudado é grudado mesmo. Esse arroz é também mais saudável, cheio de vitaminas. E é possível criar peixes no arrozal. Os peixes entram na cheia, engordam e antes da vazante, os vietnamitas usam suas habilidades no manejo da água para pescar. A cada ano, a variedade de peixes produzidos assim aumenta. Lá em casa, a renda subiu de 20% a 30%. A fartura de peixes é posta para secar e garante proteína por longos meses. No delta do Mekong, a qualquer momento, o trânsito pode ser interrompido. Os patos têm preferência, e não são poucos. Mais de 20 milhões. Eles passam o dia nas plantações, comendo larvas de insetos, limpando e adubando o solo. À tardinha, os pastores de patos levam seu rebanho de volta para casa. Com mais patos do que humanos, essa região vive em constante risco de epidemias de gripe aviária. Mas o risco maior aqui é o solo cedendo pela erosão enquanto o nível do mar sobe. A gente está a 50 quilômetros do litoral, mas essa região é tão plana que aqui dá para sentir a variação da maré. Entre a maré alta e a maré baixa, a diferença do nível da água aqui é de 2 metros. Nas tempestades, a água do mar avança até aqui. 3 anos atrás, quando a maré subiu muito, a água ficou salobra, as árvores ficaram mais fracas e os frutos cresceram pouco. Tá vendo? A fruta fica verde. O plantio de árvores frutíferas é uma iniciativa para conter a erosão do solo num mundo onde tudo é água. Às 5 da manhã. A movimentação de barcos é intensa.
O destino de todos é Can Tho, o maior mercado flutuante do Vietnã. É uma feira, só que é uma feira que é dentro da água. Barcos com o café da manhã, quentinho. Café! Cafezinho feito de um xarope concentrado, quente ou gelado. Uma embarcação encosta na outra e aí é fechar negócio. Ó, chegando uma barraca de frutas, eu adoro essa frutinha. Essa aqui se chama longan. Um banquete de sabores, diferentes, delicados. Ou o contrário, a durian, também conhecida como a fruta mais fedida do mundo. Ela tem um cheiro bem peculiar. Um gosto peculiar também. Não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Estou em dúvida ainda. Pior é o preço da frutona, R$300. Às 8 da manhã, o mercado começa a se dispersar. Os barcos vão em busca de outras cargas. Esses barqueiros aqui são os caminhoneiros dessa região. Agora que estão chegando as estradas aqui, então quase tudo é transportado em barcos. O crescimento econômico pode tornar esse mercado apenas uma atração turística, como outras tradições vietnamitas. Nos alagados do delta, lírios d'água e lótus crescem sozinhos, mas caules e folhas são comestíveis. Colher, separar e limpar as flores é uma tarefa feminina que só não desapareceu porque virou espetáculo coreografado. Como o Vietnã, a colheita de flores se transforma para continuar a mesma. No próximo episódio, o incrível crescimento econômico do país, Saigon, a cidade sobre duas rodas, e o Festival das Lanternas. Um pequeno país do Sudeste Asiático vive uma era de prosperidade econômica 50 anos depois de vencer uma guerra contra a maior potência do mundo. Hoje, Vietnã e Estados Unidos são parceiros comerciais, mas as cicatrizes do conflito ainda são visíveis. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero encontraram uma personagem de uma foto que entrou para a história. Visitaram a cidade onde motos elétricas substituíram bicicletas e participaram do tradicional Festival das Lanternas. Tudo isso agora no último episódio de A Jornada da Vida, Rio Mekong. Bem-vindo à cidade de Ho Chi Minh, que você pode conhecer pelo nome antigo, Saigon. A mais rica do Vietnã e um símbolo do país, um dos que mais crescem no mundo. A Jornada da Vida, Rio Mekong. $8,5 milhões de motocicletas, quase uma por habitante. Pense caos. E nos mistérios que fazem tudo funcionar. Para entender, só vivendo a experiência. Eita! Eita, tem moto para todo lado. Uou! Uou! E agora, nessa confusão aqui, como é que a gente vai?
Olha quanta moto na minha frente. Nesse trânsito, a filosofia é: avance sempre com cuidado e firmeza, que os outros vão desviar. Parece que todo mundo me ultrapassa aqui. Mas é de botar os nervos à prova. Mamma mia! A mulher me xingou. A mulher me xingou. Em meio às cenas bucólicas em frente ao antigo palácio presidencial, o tanque de guerra. Faz 50 anos que esse tanque derrubou os portões do palácio, marcando o fim da guerra que dividia o Vietnã. O norte comunista venceu o sul, que era apoiado pelos americanos. Os vitoriosos ficaram com 1 milhão de mortos e o país em ruínas. Ainda antes da retirada, os americanos já haviam perdido a guerra para a opinião pública. Essa aqui é a Rota Nacional 22, é uma das rodovias mais movimentadas do Vietnã. Mas há 50 anos era só uma estradinha rural. E lá no final dessa reta ficava uma vila. Pois foi exatamente nesse ponto da estrada que uma equipe de jornalistas cobrindo a guerra registrou a imagem que mudaria os rumos da história. A vila estava sendo bombardeada pelos americanos com napalm, bomba incendiária que chega a 2.700 graus. As crianças surgem correndo na estrada. Ao centro, uma menina, nua, o corpo queimado. Nas imagens aparece uma igreja, que ainda está lá. Paramos para pedir informações quando encontramos a senhora Ho Thi Yen. A dona da pequena lanchonete é uma das crianças da foto. É ela aqui, segurando o irmãozinho pela mão. Ho Thi Yen conta que estava abrigada na igreja com muitos parentes. Veio um aviso pelo rádio, talvez por engano, dizendo para todos sairmos do templo, porque ele ia ser bombardeado. Todos saíram correndo. Eu corri nessa direção e Kim Phuc correu para lá e foi atingida. Kim Phuc, a menina com as queimaduras, é prima dela. Kim Phuc correu junto com nossa avó, a mãe e o irmão dela. Por isso foi atingida na explosão. Ela gritava sem parar. E a dor das queimaduras com aquele calor todo era insuportável. A menina foi socorrida pelos jornalistas. Levada para fora do Vietnã, passou por mais de 30 cirurgias. Hoje vive no Canadá e é embaixadora da boa vontade da Unesco. Eu não tenho ressentimento com relação aos americanos. Era guerra, era caos. O que importa é que ainda estamos aqui. É algo para agradecer. Ho Thi Yen é especialmente grata aos jornalistas que registraram a cena. Graças a isso, a guerra acabou. Agora temos paz e estabilidade. No fim da guerra, em 75, o Vietnã era um dos países mais pobres do mundo. Mas em 89 começaram reformas conhecidas como Doi Moi, uma economia que permite os negócios privados, incentiva o empreendedorismo e tem uma forte mão do Estado. Um exemplo está nas ruas. Motos e carros dessa cor por toda parte. São táxis elétricos, privados, mas apoiados pelo governo para dar escala à indústria nacional. Qualquer cidade do Vietnã, você pode pegar esse táxi. É o mesmo carro, mesmo modelo, mesma cor, todos da mesma companhia. É esse carro elétrico, fabricado e desenvolvido no Vietnã. Made in Vietnã é uma nova tendência no comércio internacional.
Fábricas imensas com milhares de trabalhadores, produzindo para o mundo inteiro. O Vietnã está no centro do Sudeste Asiático, com acesso às principais rotas de navios e comércio. Temos uma rede de fornecedores muito diversa. Kenneth Se é diretor no Vietnã de uma fabricante americana de microprocessadores. O desafio foi recrutar e treinar centenas de trabalhadores altamente qualificados, a maioria engenheiros. O país tem uma força de trabalho grande, jovem e ansiosa por aprender. A metade da população brasileira num território pequeno. O Brasil é 25 vezes maior. A renda ainda é baixa, mas é uma das que mais crescem no mundo. O Vietnã tem um projeto que é mais do que triplicar a renda per capita nos próximos 20 anos e se tornar um país desenvolvido. Para isso, precisa repetir o desempenho dos 20 anos passados e continuar crescendo a mais de 6% ao ano. Repetindo a receita de sucesso de Japão, Coreia e China, por exemplo, o Vietnã investe na educação para ganhar em produtividade. Temos muita falta de mão de obra altamente qualificada. Estamos nos esforçando para treinar mais e mais pessoas para atender a demanda. Mas tudo depende de como ficarão no futuro as taxas de importação do maior cliente, os Estados Unidos. Quando o governo autorizou os pequenos negócios, foram as mulheres que tomaram a frente e se tornaram as novas empreendedoras no Vietnã, que começou a misturar o comunismo com o capitalismo. Bastavam o fogareiro e as cadeirinhas de plástico que marcam a paisagem da cidade. Nas noites quentes, os vietnamitas se encontram nas ruas. A comida mais popular é o pho, uma sopa com ervas frescas. Acredite, sopa quente é a reidratação perfeita nesse calor. Maravilhoso. Tá realmente maravilhoso. As barracas são um espetáculo para todos os sentidos. A cozinha vietnamita é um patrimônio nacional. Cidade histórica de Hoi An. Seu porto já foi um grande centro de comércio, reunindo gente de todo o continente. É por isso que temos uma variedade de comidas e de cores. Nosso guia é Tram Duc. Ele saiu do país sozinho quando adolescente para escapar da fome. Viveu em campos de refugiados, rodou o mundo e voltou como chefe de cozinha consagrado. Isso que está acontecendo aqui é um desfile dos barcos, porque hoje faz 25 anos que Hoi An foi declarada um patrimônio nacional da humanidade pela Unesco. Vamos fazer a feira. Isso é galangal, picante, amargo, incrível. Quem gosta de gengibre, imagine um gengibre bem melhorado. Ardido. Quero te apresentar minha vendedora favorita. Ok. Tem 96 anos. Vai. Vai. Agora, na cozinha. Aqui temos o galangal, cebola, esse é o alho. E aqui o capim-limão. Muito capim-limão. E manjericão, açafrão da terra, cebola, alho. Peixe que ficou secando 5 dias na geladeira. Camarões. E um tempero que combina todos os sabores. São 5 sabores: salgado, umami, doce
amargo e, por último, o azedo. Umami, um sabor bem oriental, vem do molho de peixe fermentado com sal. O arroz em diferentes formas, macarrão e uma panquequinha que a gente molha e usa para enrolar tudo. Olha que coisa linda que fica esse enroladinho, transparente. Aí a gente põe no molinho que ele preparou. Essa comida faz você sorrir. A sua mente fica assim. Para mim, gastronomia de luxo é ter ingredientes frescos. O dia está acabando e Hoi An começa a se iluminar. A cidade das lanternas. A tradição começou com mercadores chineses que acendiam lanternas para marcar suas casas. Adotado pelos locais, o costume atravessa séculos. Todas as noites, velas com pedidos flutuam em direção ao mar. Luzes se multiplicam ao longo do rio. Lembrando que mesmo em tempos difíceis, sempre há uma luz guiando para o futuro. Esta foi a Jornada da Vida, Rio Mekong.